com gravação para Bruna. Bruna, toda vez que você for falar, você abre o áudio. E toda vez que você não estiver falando, você fecha o áudio porque está dando eco. Tá bom? Então vamos lá. Analisado, Bruna. Depois você me passa o seu e-mail, tá? Só para não ficar na gravação aqui o seu e-mail. Nome da analista, Márcia. É legal falar que esse formulário, ele, ele é muito bom também para a gente atender o cliente, né? Porque como ele tem um campo aqui de quem foi o analisado e quem foi o analista, e o e-mail que recebe esse formulário é o que está aqui nesse campo, eu acho que ele nem aceita se não tiver logado na plataforma. Acho que precisa estar logado na plataforma para usar esse formulário. Mas enfim, o analista vai receber no e-mail dele o e-mail da chave mestra, pode editar alguma informação e depois repassar para o próprio cliente. Entendeu? Apagar algumas coisas, pôr o próprio logotipo, enfim, os dados de contato, né? Então é um formulário bem interessante também para o analista usar durante as análises pagas, né? Ou mesmo, enfim, experimentais. E aí é importante dizer que aqui tem uma estante inteira de livros, né? Mas a gente não precisa usar, a gente usa só o livro que a gente está precisando nesse momento. Então vamos lá, Bruna. Você é a personalizada de hoje e eu preciso entender qual é o seu fato em questão. Eu vou escrever aqui tudo o que eu conseguir a respeito daquilo que você está falando, para que depois a gente consiga pegar aqui um fato específico desse contexto para trabalhar hoje. Tá bom, Bruna? Então, abre o seu áudio e conta pra gente. Qual é o seu fato específico? Tá. Como eu não preparei, pode ser que minha oral não vai conseguir estabelecer exatamente o que eu quero dizer. Mas no momento, o que está acontecendo? Eu estou fazendo uma transição de carreira, né? Estou fazendo o curso do Corpo Explica para me formar, né? Só que eu estou com muita dificuldade de sair da minha profissão antiga. Eu tenho 17 anos da minha profissão antiga. Por um lado, o meu masoquista, ele, né, como procura muita segurança, fez aquele planejamento de vou começar a fazer o curso, aí vou começar a atender, até mesmo eu fiz uns atendimentos de forma gratuita para efeito de treinamento mesmo. E aí entra aquela coisa assim, eu quero, eu vou continuar um pouco na minha profissão, mas mesclando um pouco, em vez de executar, só dando consultoria. Aí acabou que esse mês, eu tinha feito um planejamento lá em outubro. Desde o dia 8 de outubro eu planejei que a partir do dia 28 de abril eu não ia mais fazer o que eu estou fazendo hoje, que é fechando folha de pagamento. Só que aí acabou que aconteceu imprevistos com a pessoa que ia fazer e eu estou aqui assumindo fazendo. E isso está causando aí um certo, parece que um pane na minha mente. Eu acho que eu não consigo expressar, na verdade está um pouco confuso. Eu não consigo expressar exatamente o que eu estou sentindo. É mais ou menos isso aí que está acontecendo comigo no momento. Se você consegue ver a minha tela, Bruna, dá uma espiada nessa tela que eu estou compartilhando, porque eu estou preenchendo aqui o que você falou, e se eu escrevi alguma coisa errada, você já me corrige. Diz, não, não é isso, você entendeu errado o que eu falei, entendeu? Tá certo. Eu entendo, Bruna, que com o conhecimento do Corpo Explica e tão decidida como você já está de mudar de carreira, é óbvio que talvez esteja passando pela sua cabeça aquilo que o Elton fala sobre
tudo é nossa responsabilidade. Talvez você esteja querendo encontrar o que você ganha, o que você perde, para ter acontecido esse imprevisto que aparentemente não é culpa sua, mas que, segundo o corpo explica, é culpa sua. Eu imagino que talvez esteja passando isso pela sua cabeça. Você chegou a ouvir o Elton falando isso ou não? Ouvi, eu só quero acrescentar duas informações aí que eu acho que seriam interessantes para você saber. Atualmente eu trabalho em casa, home office, mas eu trabalho numa empresa familiar. É um escritório de contabilidade. Eu sou funcionária, mas é um escritório do meu pai, dos meus irmãos, da minha família. É familiar, praticamente todo mundo da família que trabalha. E essa pessoa, né, essa outra coisa, e essa pessoa que seria a pessoa ali que eu fiz uma espécie de uma parceria para, olha, eu não vou ser mais funcionária do meu pai, inclusive meu aviso está terminando, eu vou prestar serviço para ele, mas aí eu vou ficar na consultoria né, da questão em si, e essa pessoa que é uma amiga minha executar o serviço, porque na verdade eu não, a minha intenção é não executar. E aí o imprevisto, porque o pai dela, talvez isso seja interessante para você, né, fazer aí construir aí a chave, o imprevisto é que o pai dela passou por uma cirurgia, tá muito ruim que é idoso, né? Passou por cirurgia na cabeça, assim, tá, tipo assim, não tá bem, e aí ela não consegue trabalhar. Então, é mais ou menos isso. E eu acho que talvez isso aí seria interessante aí para você colocar. Não, Informação que eu acho que eu esqueci. O meu esquizoide não consegue fazer essa relação. E eu sou oral, então. Então, o que meu esquizoide faz é cair rapidamente lá naquela frase do Elton. A gente é que constrói essas coisas malucas que acontecem na vida da gente. Por mais que pareça que foi o prefeito, ou, enfim, Deus, sei lá eu quem, parece, mas na verdade é o próprio livre-arbítrio, é a gente se boicotando. E aí a frase que ele usa para a gente tentar descobrir o porquê, né? Como é que a gente achou bom fazer esse negócio? É uma frase parecida com o que eu ganho não fazendo aquilo que eu acho que quero fazer, né? Ou o que eu perco se eu conseguir fazer aquilo que eu acho que quero. Porque também tem essa coisa do acho que quero, né? A gente não vai saber se aquilo é bom sem experimentar. Então você acha que vai ser bom ficar como consultora apenas da empresa, você acha que vai ser bom passar bem maior parte do seu tempo como analista, né, do Corpo Explica, mas a verdade verdadeira é que você só vai descobrir quando você estiver nessa situação. No entanto, nada disso importa muito nesse momento. Semeão, Oi? pode falar. Quem sou eu para interpretar um pouco aí o Elton, né? Mas fica meio abusada umas do outro, né? Mas eu acho que nesse caso, para dizer assim que caberia ela realmente estar no plano que ela tinha planejado, independente da amiga, é quando a gente, nesse caso aí, tivesse um plano B. Por exemplo, até pegando um pouco da história do Elton. Tinha a empresa lá, eram 3 sócios, a gente não sabe muitos detalhes, mas de repente eles passaram a ter algumas desavenças lá, certo? Discordarem em opinião. Ele deve ter batido firme, conseguido apoio do outro sócio, e no fim a Vanessa saiu e provavelmente ele deu a direção que ele quis. Ou seja, independente de Vanessa ou não, ele conseguiu e fez acontecer o que ele queria. Vamos só pegar, por exemplo, nela, nesse caso aí, talvez, se ela está muito dependente, seguindo o raciocínio dele, hein? Não estou dizendo que ela tivesse que fazer isso, não. Estou falando assim, se ele fala que ela é responsável, caberia falar assim, se ela está mesmo, pegando o raciocínio dele, determinada que a partir do dia 28, como ela falou, não vou de jeito nenhum fazer esse serviço aqui, porque vai ser ela,
aí ela já criaria antecipadamente um plano B ou um plano C, que se ela morrer, se alguém acontecer alguma coisa que não sei o que, então vai ser o B ou vai ser o C, mas fato é que eu não estarei mais aqui. Isso para fazer cumprir o que ele fala, né? Porque, na verdade, a tese dele não se aplica mesmo, porque ninguém tem controle a não ser da própria vida. E a gente vive numa sociedade onde nós nos relacionamos e dependemos uns dos outros. O que é possível realmente é criar planos B e C, enfim, para de fato, vamos dizer assim, fazer a equação ser conjugada como a gente acredita que precisa ser. Eu gostaria de fazer alguns comentários em relação ao que o Simeão colocou, mas aí tem a ver com coisas fora do Corpo Explica, que é física quântica, enfim, outros conhecimentos. Antes disso, vamos preencher aqui, Bruna, os seus percentuais. Quanto você tem de esquizoide? Pera. 8. E oral? 40. Nossa Senhora! 40. Psicopata? 10. Masoquista? Ô, Márcia, gostei dessa ferramentazinha aí, só vai mudando o botãozinho, só marca xizinho. Gostou, né? 23. 23. Rígida? 18. 18. Eu tive uma diferença bem alta assim do meu masoquista 18 em duas análises que eu tinha feito. Mas eu creio que foi porque realmente assim, eu até concordo na questão assim de depois na segunda análise eu tinha ganhado muito peso, então acho que o rígido tipo assim escondeu e apareceu mais o masoquista, sabe? Entendi. Peso literalmente assim, tanto na balança quanto pesos mesmo de trabalho, toda essa situação. Entendi. Então, eu queria colocar agora então duas coisas. Eu vou começar pela última e depois vocês me cobram um negócio lá da física quântica e de ter controle do que acontece na nossa vida. A que eu quero colocar agora primeiro é essa questão dos percentuais, tá? Então, nós somos ensinadas pelo Corpo Explica que é possível fazer uma pontuação com base nas características corporais e com isso entender que temos uma tendência maior para isso ou para aquilo. E, de fato, analisando um pouco mais, a gente começa a ver, né, que a pessoa oral se comporta como oral, que a pessoa masoquista se comporta como masoquista, e que como é que eles falam? Não sei o que reversa, engenharia reversa, mostra isso de forma muito transparente. Puxa, essa pessoa é de fato rígida, essa pessoa, no mínimo, se comporta de fato como rígido, como oral, como masoquista. Mas já a questão do corpo é o que você falou. Fora as intervenções que as pessoas fazem em termos de cirurgia e aparelho e 10 mil coisas, tem essa coisa do corpo mudando e que, por mais que eu concorde com o fato que o básico permanece, o olhar do analista é que pode ficar comprometido. Então, eu particularmente sou a favor de fazer análise com pelo menos meia dúzia de pessoas olhando. Entendeu? Que uma consegue ver o detalhe que a outra não viu. E isso talvez chegue no número mais próximo do real. Para lidar melhor com isso, o que eu tenho feito? Independente dos meus percentuais, eu tenho esses 5 controladores no meu painel de controle. E por menor que seja a capacidade, o poder de fogo de um traço ou de outro, ele existe e vai se manifestar em algum momento, seja na dor ou seja no recurso. Então eu preciso cuidar de todos eles com tanto carinho quanto, entendeu? Um com tanto carinho quanto o outro. Independente dele ser o maior ou o menor. Talvez eu tenha que cuidar primeiro ou cuidar mais daquele que está se manifestando na sua dor.
né? Olha, eu tenho uma manifestação de psicopata na dor terrível, independente de ter 40% ou de 10%, entendeu? 8, 5, 3. Eu já peguei gente com 3% de um traço. E de repente ele estava, sei lá, dominando 50% da situação, talvez na dor, né? Então, isso eu queria colocar. É importante a gente considerar essa vírgula aí na história, ou esse parênteses. Em relação àquilo que o Simeão estava falando, eu adoro física quântica, porque quando eu estudei, na escola não tinha, ninguém falava em física quântica. Física quântica foi comprovada, sei lá, 100, 200, 300 anos atrás, mas não chegou, até hoje ainda não chegou nas faculdades, que dirá, né? Mas na internet já chegou e eu venho estudando isso há uns 20 anos, pelo menos. Na física quântica, a gente acredita que o olhar do observador transforma o objeto, né? Então, a situação, a pessoa, a saúde, as relações, tudo. E com esse olhar eu comecei a colocar em prática. Até que ponto que a minha ação pensada, consciente, interfere no outro, considerando que o outro reage. E isso vale para tudo, né? Mas a gente não vai entrar nessa questão agora, porque é um conhecimento à parte e o grupo de pessoas que acredita nisso vem fazendo os testes deles e se sentindo realmente cada vez mais confiante de que quem manda essa bagaça sou eu. Deus me colocou aqui com o livre-arbítrio e eu posso fazer a nhoca que eu quiser, inclusive não vou para o inferno. Posso fazer o que eu quiser. Vamos voltar para o Corpo Explica, para a chave mestra e para os seus percentuais. Considerando 40% de oral, a gente não precisa mais sofrer para saber por que você está confusa, né? 40% de oral coloca qualquer pessoa, em qualquer situação, numa, numa, numa dependência emocional. O que você falou? Tô falando uma fria. Numa fria. Bem isso, sabe? Coloca numa fria, porque você quer um lugar quentinho. Você quer um colo, você quer a garantia de que vai ser recebida, vai ser acolhida, né? E Ô, Simeão, você... Na verdade, quando eu fiz... O que acontece? Rapidinho, Márcia. Quando eu fiz em fevereiro de 2021, meu masoquista era o terceiro traço. Ele era 20%. E o rígido era o segundo, 25%. O oral sempre foi o primeiro. O oral na época era 36%. Quando eu fiz a segunda, em outubro de 21, aí o segundo virou masoquista, 23%, e o terceiro, rígido, 18%. E o oral, né, aumentou aí 40%. Eu até concordei, assim, o oral sempre eu já sabia. Mas essa questão aí do masoquista, porque na verdade, em muitos momentos eu me acho muito mais masoquista realmente do que rígido, sabe? Que eu sou, assim, eu me acho muito, eu sou muito mais masoquista do que rígido. Eu até achei que foi coerente, sabe? entendi. Bom, se a gente olhar na barra de dor e de recurso e tirar 40% de oral daqui, você já cai nessa zona de esforço, né? De conflito. Não é isso, gente? Você acredita que eu não sei ler isso aí? Ó, vou te mostrar como é que lê. Deixa eu pensar. Deixa eu parar de ser oral e esquizoide. Aqui a barra, entre 80% e 100%, você está na zona de facilidade. Entre 65% e 80%, você está na zona de esforço. Se eu pego 100% e tiro 40%, eu caio em 60%. 60% está na zona de conflito. Para sair da zona de conflito, você precisa de 65% de você no recurso. Se o seu oral está na dor, você já cai na zona de conflito.
que é o que aparentemente está acontecendo com você. Você está num conflito. Faço, não faço? Por que isso não aconteceu? Por que meu planejamento não funcionou? Por que tinha que acontecer isso justamente agora? É um conflito. Talvez você não esteja nem frustrada ainda. Não sei. Mas com certeza você está em conflito. Você sente isso? Sinto sim. Ao mesmo tempo que eu fico assim, meio que eu tô arrependida de ter falado, de ter dado essa opção, né, para eles, dado essa opção, não, me colocado nessa disponibilidade de, eu vou continuar aqui prestando uma consultoria, e aí eu estou arrependida de ter tentado no meu subconsciente, tipo, ajudar uma amiga que falou, então deixa que eu executo, que eu estou precisando de um dinheiro extra, meio que eu tô assim, sabe, com esse sentimento de arrependimento disso. Eu poderia ter falado assim, gente, não, para mim não dá mais e pronto. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou me basear nesse seu discurso e vou pegar os seus 40% de oral com os seus 10% de psicopata e vou tentar trazer eles dois para o recurso, porque com 50% de você no recurso, você pode deixar todos os outros na dor, porque você já vai estar aqui numa zona melhorzinha, considerando que os outros estão no recurso. Então, se eu tirar só, se eu tratar a sua oral, considerando que ela está na dor, e cuidar, não, como é que fala? Cuidar da sua oral e proteger o seu psicopata. Vamos supor que só a oral está na dor, tá bom? E o resto está no recurso. Eu vou cuidar da oral e proteger o psicopata para que você consiga articular melhor e de repente desfazer esse acordo de uma forma justa, entende? Porque trair a si mesma é a maior traição. E quando você analisa, quando a sua rígida analisa essa situação e percebe que não foi uma boa escolha, que você não está ganhando o que você esperava ganhar com isso, você está perdendo, ela fica na dor. Para quem já está com 40 de oral na dor, deixar a rígida na dor não é a melhor escolha. E ela, desculpa, Marta, mas eu acho que ela também já tá na dor, porque eu tô assim, eu tô muito confusa e eu tô sentindo que eu tô triangulando muita coisa, sabe? Entendo. Então, assim, a oral com certeza tá na dor, porque dos resultados da oral na dor, porque eu atualmente tô com obesidade mórbida, eu tô assim, como se diz, meu peso é passível de cirurgia. Entendi. Porque, sabe, Então, olha só. Segundo o Corpo Explica, a chave mestra funciona quando a gente divide os problemas em pequenos pedacinhos, os menores possíveis, e cuida de cada um dos traços em relação àquele problema. Então, alguns traços estão na dor, alguns traços estão no recurso. O que está na dor, você vai cuidar. O que está no recurso, você vai proteger. O que está precisando trabalhar para você conquistar aquilo que você escolhe, você tem que convencer e depois recompensar. Percebe? Mas para você conseguir fazer isso tudo de uma forma masoquista, bem organizada, bem planejada, você tem que fazer um pedacinho de cada vez. Então, hoje a gente vai escolher alguma coisa aqui e eu te convido a voltar nesse formulário ou em qualquer outro formulário, ou no papel, ou onde você quiser. Mas que você dê sequência a essa situação e até divida ela. Se você conseguir subdividir, então uma coisa é a minha certificação, por exemplo, né? Outra coisa é a divulgação do meu trabalho, independente de eu já estar certificado ou não, que é o que eu estava conversando hoje com as pessoas. Nessa plataforma Os Muitos Eus, quem está colaborando com os R$ 15, eu dei um cartãozinho de visita virtual que está lá numa página que chama de Sala de Profissionais. E o que a maioria das pessoas pergunta é: mas eu posso estar lá sem estar certificada? Pode, a gente põe um aviso. Analista em certificação, analista em processo de formação. E o cliente decide quem ele quer contratar, entendeu? Então,
Um probleminha é a minha certificação. Outro probleminha, a divulgação do meu trabalho como analista. Outro probleminha, o compromisso assumido com a colega e agora me pôs em maus lençóis. Como é que eu poderia renegociar isso com ela? Outro probleminha, será que eu estou me boicotando? Criei essa situação justamente porque estou com medo de mergulhar na profissão, né? Então, existem muitas possibilidades. A gente tem que pegar uma só e trabalhar pedacinho por pedacinho. E eu digo sempre, é um tiro no escuro. O que faz você perceber que você acertou é você executar a ação, preferencialmente uma ação nova, porque a ação velha você já usou e não funcionou. Executar a ação nova, pelo menos 1, 2, 3 vezes, até você chegar à conclusão, isso não está funcionando. Ou, quem sabe se a gente acertou de cara de primeira, perceber os resultados. Eu fiz uma ação nova, eu percebi o resultado na prática e isso, além de me colocar um passo à frente para a direção que eu estou caminhando, para onde eu quero chegar, ainda me incentiva a continuar fazendo a chave mestra, porque eu sinto que funciona. Eu vejo o resultado. Tá bom, Bruna? Então vamos lá. Ai, ai, ai. Que bom que tá gravando. Ai, deixa eu colocar o negócio na tomada. Toda vez. Parece uma perseguição. Toda vez que eu tô fazendo chave mestra, acaba a bateria da minha máquina. Ai, ai, ai. Pronto, problema resolvido. Já está na tomada. Vamos voltar aqui. Eu vou seguir eu vou colocar aqui que alguma coisa tá na dor, não sei direito o que. Mas eu vou supor que seja a sua oral. E aí eu vou fazer as perguntas básicas que o corpo explica, ensina a fazer para cada um dos traços, tá? Então a pergunta que eu faço para você é: Bruna, em relação. Ah, não, peraí, faltou colocar aqui a situação que a gente vai resolver. Então, disso tudo que você listou aqui, talvez o primeiro passo. Oi, Elciane, tá boa a música? Boa tarde. Talvez o primeiro passo, que pode dar um resultado rápido, é confortar a sua oral para que ela se sinta confiante o suficiente de que não vai perder a amiga se tentar negociar essa situação com ela. Talvez não, talvez seja o caso da gente ir direto para o psicopata e trabalhar para proteger o psicopata para que ele se sinta forte o suficiente para fazer essa negociação com a amiga. O que você acha? Quer apostar em uma coisa ou na outra, Bruna? Eu acho que, na verdade, talvez seria o psico mesmo para, na verdade, renegociar não só com ela, mas com a empresa também, né? Verdade. Porque acaba que não parece que não está sendo o que eu realmente quero, o que eu imaginei que teria, por assim dizer. Então vamos fazer isso. E depois você se compromete, né, a voltar aqui para fazer com todos os outros, conforme eu já expliquei. Então, preciso empoderar meu psico para ele articular melhor ou articular novos acordos com a empresa e a amiga. Pode ser assim? Pode, que você tá me vendo, então?
Eu não te Tirou vejo. joinha, não sabia se você estava me vendo. Quando eu vou no formulário, ele ocupa a tela toda e eu não vejo Ah, você. tá ótimo. Então tá, Aí, beleza. de vez em quando eu volto aqui para ver como é que você está reagindo, Não, tá jóia. mas quando eu estou lá escrevendo, eu saio daqui. Tá Então bom. tá, vou voltar lá. Uhum. Preciso empoderar o meu psico para ele articular novos acordos com a empresa e a amiga. E aí, tendo esse problema circunstancial em mente, me diga, em relação ao seu psico, cadê o psico? Esquizoide, oral, psicopata. Cheguei nele. Em relação a essa situação circunstancial específica de fortalecer o seu psicopata, nas últimas semanas ou na última semana, em relação a esse problema de refazer acordos com a empresa e com a amiga, você se sentiu em algum momento manipulada pela amiga, pela empresa ou por si mesma? Sim. Você teve a sensação de ser um brinquedo, uma pessoa má ou uma pessoa descartável? Não. Você tem olhado para as pessoas com aquele olhar de psicopata, vou te avaliar para saber como e quando você pode me ser útil? Não. Você acha que você está num ambiente em que você precisa fazer favores sem ganhar nada em troca? Eu tô sentindo que eu tô nesse ambiente. Peraí que caiu tudo aqui. Peraí que pronto. Estou sentindo nesse ambiente que desgasta. Você Uhum. acredita que a sua aparência, seja de roupa, seja de caderno, de computador, de cadeira, enfim, tá te colocando num lugar de menos potência, de menos do que deveria? Sim. Você acredita que você não está conseguindo executar o que você Não tô conseguindo. não está conseguindo? E você tem a sensação de que está devendo alguma coisa para alguém? Não. Não. Você está sendo obrigada a se expor emocionalmente? Não. Tá, beleza. Aí vamos considerar que o seu psicopata está se sentindo manipulado em algum ponto dessa história e que você precisa cuidar do seu psicopata. Como que você pretende cuidar dele? Ele, por exemplo, adora. Desliga o som um pouquinho. Como recompensa rápida, o psicopata adora uma experiência sofisticada, onde ele pode usufruir das próprias conquistas. Esta seria uma maneira de você cuidar do seu psicopata. Você consegue ver alguma maneira, alguma ação que você pode fazer ainda essa semana, aonde o seu psicopata olhe e diga: nossa, tô podendo, eu conquistei e tô podendo usufruir ou exibir o que eu conquistei? Não, não vejo. Não vê nada, nada, nada. Você acredita que você pode passar pelo menos 1 ou 2 dias da semana em algum ambiente aonde o que você faz
você recebe um retorno imediato por aquilo que você fez? Também não estou vendo essa possibilidade, não. Pois é, então vamos dar alguns exemplos, tá? Tá. Em algum momento da sua vida, você, por exemplo, tentou fazer uma análise corporal ou dar algum tipo de atendimento para algum colega para treinar o seu conhecimento do Corpo Explica? Sim. E o que aconteceu? O que a pessoa falou para você? Tive bons feedbacks, a pessoa gostou. Pronto. Tá aí uma situação onde você vai fazer alguma coisa por alguém e vai ser imediatamente agraciada com um retorno positivo, entendeu? A pessoa está reafirmando a sua competência, está se posicionando, de repente, com a gratidão, né? Ainda que não em dinheiro, mas enfim, em satisfação, em bem-estar, em gratidão pelo seu apoio. Essa é uma típica situação. Pode ser uma coisa mais simples, de repente você faz um doce. Se você tem marido, filho, mãe, tia, irmã, você faz um bolo que a pessoa gosta, imediatamente você vai receber uma gratificação por aquilo que você fez. Você consegue agora pensar em alguma coisa que você possa fazer 1 ou 2 vezes por semana para que o seu psicopata sinta isso? É uma coisa simples, mas, por exemplo, igual, minha unha, quando eu deixo igual ela tá com extensão, aí tá grande, e aí faço ela bonita, aí eu vejo alguém elogiando, aí isso, o psicopata gosta disso também, ou não? Ou já entra o rígido? Eles se misturam um pouco, né, no meio da situação, mas é importante que para o psicopata, o que é importante da situação? Que ele ganhou, entendeu? Ele não. Porque eu meio que me sinto a melhor ali do bolo, porque tá. Isso, entendeu? Eu sou Só tô. boazona, eu não tô fazendo Isso, sem receber nada em troca, entendeu? isso. Uhum. E aí, qual foi? O que você pensou? Nesse coisa de, tipo assim, de deixar da unha tá bem bonita, e às vezes eu tô com, por exemplo, hoje mesmo, vou estar no meio de pessoas que aí, agora eu tô aqui sem maquiagem, mas aí eu passo uma maquiagem que eu vou meio que, tipo assim, as pessoas vão falar, olha, gostei, tipo assim, vai dar aquele, eu vou me sentir importante, nesse sentido. Isso aí está mais ligado à rígida. É mais a rígida, né? Isso que eu fiquei na dúvida, entendi. Mas vamos pensar numa outra situação aí com calma. Porque se de fato você só tem 10% de psicopata e você precisa dele para convencer a sua oral e os seus outros traços de renegociar essa situação com a empresa e com a amiga, a gente tem que encontrar um jeito de trabalhar o seu psicopata para que ele cresça, entendeu? Para que ele cresça e apareça. E eu acho que esse negócio aqui da unha, acho que vai rolar para rígida. Deixa eu tirar ele daqui e jogar lá na sua rígida, porque para rígida vai funcionar. E tudo que você fizer por cada um dos traços vai ajudar nessa situação, lógico. A gente está focando no psicopata porque ele é o que tem mais capacidade de articular as negociações, entende? Entendi. Você disse que vai estar no evento hoje. Você poderia falar alguma coisa? De repente a gente ajuda a criar, porque o psicopata num evento, ele é aquele que aparece, que apresenta uma ideia, que faz uma ligação entre as coisas para ter. Se ele não tenha nada em troca, mas ele gera um resultado para todo mundo. É um evento religioso, mas é uma reunião. Eu sou testemunha de Jeová, hoje nós temos uma reunião. Aí eu falo no sentido de me sentir poderosa, assim, porque aí eu vou bem maquiada, coloco anel, né, semi-joias, não sei o quê. Então eu sinto, assim, que as pessoas falam assim, olha, que isso, tá bonita, tá de ouro, sabe? Então, assim, eu sinto eu me sinto poderosa mesmo, nesse sentido. Você tá de salto, você tá com uma roupa bem arrumada, entendeu?
E aí é esse sentido, é esse evento que eu tô falando. Tá, esse sentido está mais para rígida. O psicopata seria assim, de você levar uma ideia, porque um grupo, quando reúne, deve ter um objetivo, deve alguma coisa assim, ou para fazer uma caridade, ou para organizar e para rezar, enfim, tem alguma coisa. Seria interessante criar uma ideia, enfim, um propósito que você possa apresentar e que isso repercute como positivo para o grupo, para a ação a ser feita. Aí você vai ganhar o status, porque essas coisas mais íntimas, mais ligadas a você, uma unha, um salto, uma coisa, está mais para rígida. O psicopata é gerar resultado que envolve a todos, mas você foi aquela que foi o destaque que apontou a saída, tipo isso. Mas aí, nesse caso, eu só penso mesmo na opção que a Márcia falou, por exemplo, de oferecer um processo, por exemplo, uma análise para uma pessoa que eu sei que vai ter um impacto, entendeu? Talvez seria isso. Pode ser, quem sabe. É uma possibilidade. Vamos pensar em outra coisa. Estou pensando em nada, você acredita? Nessa reunião, você não consegue levar uma ideia para o grupo onde a ideia seja algo a ser discutido e que venha gerar? Não, as nossas reuniões não são assim que funcionam, não. Tem alguém que comanda alguma coisa no evento? Sim. E você não pode fazer parte desse grupo que comanda alguma coisa? Não. Nesse caso aí realmente não tem como. Esse caso aí não tem como. Vamos pensar em outra situação, então. Olha, eu vou ler o que está escrito aqui. Marque que ações de cuidado, proteção, convencimento e recompensa acredita que pode colocar em prática para o seu psicopata o quanto antes. Primeira recomendação: recompensa rápida. Experiências sofisticadas em que usufrua das suas conquistas. Então, por exemplo, a gente está falando que essa coisa de cuidar do seu visual é da rígida. Mas, para a sua rígida poder ter um visual cuidado, você teve que trabalhar, ganhar dinheiro, entendeu? Encontrar a melhor manicure, o melhor vestido, o melhor sapato. Então, é uma conquista sua. Para você poder aparecer toda bonitona lá no encontro, você teve que conquistar isso trabalhando, ganhando dinheiro, encontrando o melhor profissional, enfim. Recompensa rápida. 2. Vestimento ideal, que demonstre superioridade. Então, quando você fala que vai caprichar no visual, esse é um visual que vai te colocar em destaque no grupo. Então, isso também é uma coisa de rígida. Desculpe, de psicopata. Outra recomendação, o que ele gosta? Estar no comando e conquistar. Talvez no evento você não tenha como estar no comando e conquistar. Mas se você pegar uma pessoa do evento que você sabe que pode se beneficiar com o seu conhecimento e chama ela de canto e fala, olha só, eu posso te ajudar, você vai estar no comando da situação. Entendi. Outra recomendação, no que ele é bom, convencer, exibir suas conquistas. Então, é esse convencer que a gente está tentando cuidar. Para você se convencer, desliga um pouquinho o seu som. Para você se convencer o seu psicopata de que você pode e deve desenhar um plano aí, o masoquista que vai desenhar, o seu oral vai escrever a frase de um jeito carinhoso, empático e bebê, mas é o psicopata que vai estar convencido que ele pode chegar nessas pessoas, seja na amiga ou seja no dirigente da empresa, e falar, olha, eu pus uma situação alguns meses atrás, mas nesse momento eu estou sendo obrigada a rever e preciso refazer esse acordo. A minha sugestão ideal é bananas, uvas e peras. O que a gente pode chegar o mais próximo disso
porque é isso que eu preciso nesse momento. Não tenho mais como manter o acordo anterior. Entendeu, Bruna? Entendi perfeitamente. Então, ele é bom em convencer. Então, é esse o trabalho dele. E é isso que você precisa. Se convencer de que você pode, deve, é justo. E depois convencer as outras pessoas de que isso vai ser bom para elas também. Ah, deixa eu contar uma historinha agora. Lembrei de uma historinha legal. Vou até pôr você aqui na minha tela. A chamada já está acabando. Oh, meu Deus. Bruna, como que você pegou o link dessa sala? Onde? Em que grupo você pegou? Tô no grupo da chave, treinando a chave mestra. Então tá, Bruna. Olha só, me chama por lá. Você disse que quer conversar comigo no particular, porque eu preciso do seu e-mail para mandar isso aí por e-mail para você, tá bom? Beleza, tá bom. Assim que acabar o encontro. Bruna, olha, eu lembrei de uma historinha agora, dessa coisa de convencer as pessoas. Ixi, esqueci o que eu ia falar. Deixa eu ver se eu pego o fio do meado aqui. Ai, que pena, eu perdi. Ai, eu tô ficando caduca, meu Deus. Enquanto isso, eu perguntar uma coisa, Bruno. Ô, Bruno, você falou que está super obesa, situação até que merecia ter cirurgia e tudo. Isso tem a ver de outubro para cá, aumentou? Você ficou muito ansiosa nesse processo? Foi um pouco antes de outubro, eu fiquei muito ansiosa e muito ansiosa, e aí engordei assim. Pra você ter uma base, na verdade, não, mentira, foi antes de outubro, porque em 2020 eu eliminei 20 quilos. E aí depois, só que depois, na verdade, eu entendi, né? Quando eu comecei a fazer o processo, eu entendi o porquê que eu tinha engordado de novo. Porque, na verdade, meu peso, ele tem aí um significado, sabe? Aquela coisa lá da proteção, aquelas 3 motivos, né? Da questão do excesso de peso. E eu consegui entender isso, sabe? E aí, mas na verdade foi antes. É porque, na verdade, eu já queria um processo de parar, de sair da minha profissão. De sair, na verdade, não da profissão em si, mas de executar, porque essa minha área trabalhista, eu executo, fecho folha de pagamento, faço essas coisas, né? Ali, execução ali da parte trabalhista. E eu já queria, desde o final de 2020, eu já estava nesse processo de querer sair. Acho que, e aí foi juntando muita coisa. E aí só Deus sabe. Limites. A sua oral, ela tem dificuldade para definir limites, Bruna. E a melhor pessoa para convencer a sua oral é a sua rígida, o seu psicopata, entendeu? São os seus traços mais racionais. E vão olhar para você e falar: não, até aqui eu vou, até aqui eu não vou, porque me machuca, né? Ah, lembrei da historinha que eu queria contar. É assim, a pessoa fala assim: tem muita gente que fica bravo porque fez um acordo e aí descumpriu o acordo. E a gente fica muito bravo. Só que assim, se a pessoa descumpriu um acordo, é porque ela está vendo que nesse momento ela não pode cumprir. Então, o melhor que pode acontecer é sentar e conversar. Olha, eu preciso descumprir esse acordo. Nesse momento não dá mais para eu fazer aquilo que eu tinha pensado que podia fazer antes. Nessa situação, fica tudo claro. Você está dando a chance para outra pessoa de resolver, entendeu? Porque ela já sabe que você não vai poder cumprir. Ao passo que se você fica empurrando com a barriga e tentando cumprir aquilo que você está vendo que não vai conseguir, você coloca todo mundo na confusão. Percebe? Então, quando uma pessoa rompe um acordo com você, você tem que agradecer a pessoa que ela teve coragem de chegar para você e falar: ó, não consigo mais. Porque ela tá te dando a liberdade de fazer outra coisa. É o que eu costumo falar pro meu marido. Marido, você nem fez e nem deixou fazer. Porque você falou que ia fazer, eu não fiz, ninguém fez. Entendeu? Não fez e não deixou fazer. Então é importante você ter essa visão. Pode ser que isso te empodere
para para iniciar essa conversa, né? Então vou até escrever aqui. Sim, escreve mesmo, que faz sentido. Foi muito coerente mesmo o que você falou. Faz todo sentido. E o Simeão até colocou aí, né, que foi a amiga que já não cumpriu o primeiro. E é exatamente, porque a pessoa, assim, é aquela coisa, eu entendo que, né, foi uma coisa que aconteceu lá com ela, mas aí entra aquela questão minha, né, a partir do momento que eu assumi ali isso, igual você falou no início, né, que o Elton fala, tipo, a culpa é minha. A culpa não é dela, a culpa é minha. Bem isso. Bem isso. Gente, propus não é com Z? Ele tá dizendo que não é. Vou pôr com S. Acho que conhece. Eu acho que é com Z, mas tá bom. Não vou discutir com a máquina. Também todo dia muda a língua brasileira, essas coisas aí. Então... Então, olha só. Eu preenchi aqui 2 ou 3 ações. Se você conseguir realizar as 3, ótimo. Maravilhoso. Se você conseguir preencher mais algumas, bom também. O importante é, primeiro, você colocar em ação alguma coisa nova. Então eu falei, converse com a sua rígida para ela entender, entendeu? Que o certo é isso, que você não pode se trair, você também não deve trair o outro, mas que esclarecer isso vai ser bom. Converse com o seu psicopata para ele entender, bebê. Converse com o seu oral para ele escrever essa coisa de um jeito macio, entendeu? Não precisa ser esquizoide, né? Pode ser uma conversa oral. E aí, trabalhando juntos, vocês vão conseguir mudar o rumo dessa situação e tirar você desse impasse. Porque nesse momento o que está mais te angustiando é o impasse. Estou fazendo uma coisa que não está me fazendo bem, que não está me levando para onde eu quero, que, sabe, não tá boa.